na parte de quinta-feira. Contemple-o. Contemplar a quem? Só existe um ser que pode e deve ser contemplado: Jesus Cristo. Contemple-o, assimile-o, reproduza-o na sua vida. Seja uma cópia de Jesus Cristo. Empreste o seu rosto para Jesus, para que as pessoas vejam Jesus no seu rosto, no seu olhar. Novamente nós vamos ler Lucas capítulo 22, verso 27. Lucas capítulo 22 e o verso 27. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? É óbvio que aquele que está à mesa é maior do que aquele que está servindo. Então Jesus disse: pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Meu querido irmão, Jesus Cristo é aquele que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em claro contraste com o desejo dos discípulos de serem superiores e com a ideia de que eram melhores do que os outros, vemos Jesus contrastando o exemplo supremo da humildade. Ele disse: no meio de vocês, eu sou como aquele que serve. Dia após dia, Jesus era atento às necessidades daqueles que estavam ao seu redor, cheio de compaixão, via as multidões como ovelhas sem pastor. Ele sabia que a humanidade precisava dele mais do que de tudo, mesmo que poucos entendessem isso. Jesus abriu mão do céu e se entregou à morte pela raça humana, com a esperança de que, ao entendermos esse gesto de amor, aceitássemos o convite para termos um relacionamento com Ele. Medite agora em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, os versos 3 a 8. Aqui está o exemplo de Jesus sendo colocado diante de você. Filipenses capítulo 2 e os versos 3 a 8. Aqui diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Se você considera o outro superior a você, você vai respeitá-lo. É nesse sentido que Jesus está falando: considere os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Pense no seu irmão, na necessidade do seu irmão. Se você tem o que comer em casa, pense naquele que não tem o que comer em casa. Reparta com ele. Se você corre para chegar primeiro, espere pelo seu irmão, ajude-o a correr também, ajude-o a se levantar quando ele cai. E o verso 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Pense como Jesus, tenha a mente de Jesus. Verso 6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Jesus não falou: não, eu sou Deus, não vou assumir a forma humana, eu vou conservar a minha forma divina para sempre. Não, Jesus não agiu assim. Ele abriu mão da sua forma divina. Ele não deixou de ser Deus, mas ele assumiu a forma humana. Por quanto tempo? Por 33 anos? Não. Ele assumiu a forma humana para todo o sempre. Ele, Jesus, se ligou a você e a mim por laços que jamais se romperão. Por toda a eternidade, Jesus conservará a forma humana, como nosso irmão mais velho, como o segundo Adão. E aqui diz o verso 7, pelo contrário, Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus, o Pai, exaltou-o sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai. Jesus entregou tudo. Jesus suportou tudo. Quando paramos por tempo suficiente para contemplar Jesus de modo verdadeiro e sincero, é impossível não reconhecer nossa impureza, nosso pecado
e o quanto precisamos desesperadamente de Jesus hoje na nossa vida. Quando olhamos para Jesus, tudo mais perde a importância, inclusive nós mesmos e qualquer ideia de grandeza pessoal. Quem Ele é e o que Ele fez e o quanto Jesus ama suas criaturas passam a ocupar o centro da nossa vida e o ego, o seu e o meu ego, desaparece. Jesus, que nome lindo e poderoso! Ele é o exemplo perfeito de humildade. À medida que conhecemos mais sobre Jesus, à medida que entendemos o que Ele fez por nós e deixamos que suas palavras de vida preencham nossa mente, reconhecemos o quanto somos orgulhosos e pecadores. Se até os discípulos que conviveram com Jesus e aprenderam tanto com Ele tiveram dificuldades com o orgulho, quem somos nós para achar que somos diferentes? A verdade é que só conseguimos crescer no relacionamento com Jesus quando aprendemos a ser humildes, como Ele foi humilde. Pegue a sua Bíblia, uma caneta e um caderno. Encontre um lugar tranquilo, talvez ao ar livre, e ore, pedindo que Deus fale com você e abrande o seu coração. Copie o Salmo 138. Abra a sua Bíblia no Salmo 138. Leia e medite em cada palavra deste salmo. Enquanto escreve, quais palavras deste Salmo 138, quais palavras mais tocaram o seu coração? Eu li com meditação o Salmo 138. Verso 1. Eu te darei graças, Senhor. Me chamou a atenção dar graças a Deus. Graças por tudo que Ele fez e faz por nós. E aqui no verso 1 ainda diz: cantarei louvores a ti. Isto também chamou a minha atenção, porque Deus habita entre os louvores dos seus filhos. E ainda diz no verso 2, eu me prostrarei. Essa é a melhor forma, prostrar-se diante de Deus, colocar-se ajoelhado diante de Deus, e louvarei o teu nome. No verso 3 diz, eu clamei e tu me respondeste. Eu clamo e Deus responde. E ainda diz no verso 5, grande é a glória do Senhor. A glória do Senhor é o seu caráter, é o seu nome que Ele quer imprimir em você. E no verso 6, atenta para os humildes. Deus olha para os humildes. E no verso 7, tu me refazes a vida. Deus reconstrói a sua vida. E no verso 7 ainda, a tua mão direita me salva. Aleluia! E ainda no verso 8, a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Aleluia, aleluia. Deixe de olhar para si mesmo, porque quando olho para mim mesmo, vejo que não é possível me salvar. Mas contemple Jesus, porque quando olho para Jesus, eu entendo que é impossível me perder, porque Jesus Cristo é salvação. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Venha a Jesus Cristo e tenha vida eterna, irmão meu, irmã minha. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado por Jesus Cristo, que se coloca diante de nós como um modelo para ser imitado. Imitado em sua vida humilde e mansa. Por isso ele disse, aprendam de mim, que sou humilde e manso de coração. Derrama sobre nós o Espírito Santo, enviado por Jesus Cristo, para que Ele implante em nós o caráter e a mente de Jesus, pois é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.